Filipenses, capítulo 2, versículo 12 ao 16. Começando no 12, diz assim: De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E oremos. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado, Pai, pela liberdade que Tu nos dás de pregar a Tua palavra, de ouvir Tua palavra aqui no Brasil e de ter uma Bíblia e de poder, Pai, aprender de Ti. Pai, te pedimos, fala aos nossos corações essa noite, traz, Pai, uma palavra poderosa que venha trazer crescimento em nossas vidas, venha trazer transformação. É o que nós te pedimos, Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, e vamos manter a palavra de Deus aberta no livro de Filipenses, no capítulo 2. Então, irmãos, esse nosso texto de Filipenses, ele traz um tema que é o progredir na vida cristã. Nós temos nesse nosso texto um mandamento de Deus, e esse mandamento é que a gente progrida na nossa vida cristã, que a gente cresça espiritualmente. E a gente encontra isso quando a gente vê na palavra de Deus, que assim fala no versículo 12: operai a salvação. Operai a salvação de vocês. O apóstolo Paulo estava falando com os filipenses. Operai a salvação de vocês. Ele estava querendo dizer: desenvolva a salvação de vocês. Mas o que quer dizer isso? Operar a salvação. É importante a gente deixar claro que obras nada tem a ver com salvação. A salvação não é por obras. O Senhor fala lá em Efésios e em várias outras partes da Bíblia que a salvação é apenas pela graça. É um favor que nós não merecemos. E obras que a gente faz não podem dar salvação para a gente. E quando a palavra de Deus fala operai a salvação, ela está querendo dizer: progrida na sua vida cristã. Ela está querendo dizer o seguinte: você foi salvo, agora cresça espiritualmente. Isso quer dizer operar a salvação. Não quer dizer que você é salvo e vai ter que fazer mais coisas para se manter salvo. Não tem nada a ver. Operar a salvação quer dizer progrida na sua vida cristã. Quer dizer, depois que você for salvo, não termine aí, mas faça o quê? Opere a sua salvação, que quer dizer o quê? Cresça espiritualmente, progrida na sua vida cristã, desenvolva a sua vida cristã. Isso quer dizer operar a salvação. E então, o mandamento que temos na palavra de Deus nesse nosso texto é: cresça espiritualmente, progrida na sua vida cristã. E o que acontece, irmão, se nós não tivermos essa progressão na nossa vida cristã, se nós não crescermos espiritualmente, o que vai acontecer? Na vida cristã existe um muro, mas não dá para ficar em cima desse muro. Ou você vai crescer, ou você vai decrescer espiritualmente. Não existe um muro onde você vai ficar: eu não vou nem crescer nem decrescer. Não. Na vida cristã, ou você cresce ou você vai decrescer. E quando o Senhor Deus fala cresça espiritualmente, Ele está falando isso
Porque é muito importante para a gente crescer espiritualmente. E se a gente não crescer espiritualmente, a gente vai decrescer espiritualmente, a gente vai se afastar de Deus. Então é muito importante que a gente progrida na nossa vida cristã. É muito importante, porque não dá para ficar em cima do muro. E se nós não crescermos espiritualmente, se a gente não operar a nossa salvação, se a gente não progredir na nossa vida cristã, o que é que vai acontecer? A gente vai, se vocês são salvos, eu creio que a igreja é salva, pelo menos, quase toda, pelo menos, você vai para o céu. Mas se você não progredir na vida cristã, você não vai ter obras na sua vida, as obras que Deus quer que você tenha. Você não vai ter na sua vida cristã as obras que Deus quer que você tenha durante toda a sua vida, se você não progredir. E quando você chegar no céu, você não vai ter as bênçãos que Deus quer que você tenha, as coroas, os galardões, os presentes que vão ter no céu, que Deus quer que você tenha. E o que é que vai acontecer? Se você for salvo, mas não progredir espiritualmente, você vai para o céu, mas você vai perder bênçãos. E é como o nosso pastor fala, você vai meio que morar na grota dos anjos. E como a palavra de Deus fala, você vai chorar, você vai derramar lágrimas. Porque a palavra de Deus fala que lá no céu, o Senhor vai enxugar lágrimas. E quem é que vai derramar lágrimas no céu? São aqueles que não progrediram espiritualmente, aqueles que não desenvolveram a sua vida cristã, não procuraram operar a sua salvação, simplesmente foram salvos e deixaram por isso mesmo, não conseguiram ficar em cima do muro, mas decresceram. E aí chega no céu, a obra é como fogo, é como palha e madeira que queima, e vai perder bênçãos, e vai derramar lágrimas, e vai perder bênçãos. Mas Deus não quer isso, Deus quer que a gente progrida espiritualmente. Então, por isso, irmãos, que hoje a mensagem, ela é a seguinte: o progresso na nossa vida cristã, ela requer 3 coisas. Ela requer, para a gente crescer espiritualmente, nós precisamos de obediência, nós precisamos de serenidade e nós precisamos de perseverança. E o primeiro requisito que nós precisamos para progredir a nossa vida cristã que eu vou falar, é a obediência. Vamos lá para o versículo 12, Filipenses 2:12. Filipenses 2:12, que a gente já encontrou essa passagem que fala de operar a salvação, mas vamos ler aqui. Fala assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor. Então, inicialmente, o apóstolo Paulo fala aos filipenses: olha, operai a vossa salvação, que quer dizer progredir espiritualmente, crescer espiritualmente. E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos filipenses, ele estava preso, ele estava em Roma, e a carta aos filipenses é conhecida como uma das cartas da prisão. E o apóstolo Paulo ele conhecia a realidade lá dos filipenses. Como eu tinha falado 2 semanas atrás, no culto de domingo, Filipos era uma cidade que foi promovida à colônia de Roma. E lá havia o direito romano, que era o quê? As pessoas que lá moravam, elas eram cidadãs romanas. E isso era como que uma cidade, era quase como que uma Roma. E aquilo trazia orgulho para aquelas pessoas daquela cidade. E onde tem orgulho, tem problema, tem briga, tem contenda. E aí, e não era diferente na igreja de Filipos.
os filipenses, os irmãos daquela igreja, eles tinham problemas de contenda, problemas de briga. E e aí o apóstolo Paulo fala: olha, vocês precisam operar a salvação de vocês. Vocês precisam crescer espiritualmente. E aí ele dava esse mandamento, inicialmente: operem a salvação de vocês. Não deixe a salvação, não simplesmente sejam salvos, não, mas cresçam espiritualmente. E queria chamar a atenção para o início do versículo, que fala assim: de sorte que. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer assim, portanto, e tem uma correlação com o que o apóstolo Paulo escreveu antes disso. E o que é que o apóstolo Paulo escreveu antes disso? Ele escreveu alguns mandamentos, que era o quê? O apóstolo Paulo tinha falado aos filipenses: olha, vivam em unidade, não busquem os interesses de vocês, mas busquem os interesses dos irmãos da igreja, daquele que está ao seu lado, aquele irmão, considere ele superior a você mesmo. E aí, isso aqui é o que quer dizer, de sorte que está se tratando de coisas que ele falou antes. E o que é que ele falou? A gente encontra no versículo 3, no versículo 5 ao 5, da segunda parte do versículo 3. A gente encontra assim: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo estava falando: olha, considere os outros superiores a vocês mesmos, falando dos irmãos da igreja, aquele que está do seu lado. Não atente para o que é seu, mas atente para a necessidade do seu irmão que está ao seu lado, né? E aí ele falou do exemplo de Jesus, aquilo que a gente já viu, aquilo que a gente já conversou 2 semanas atrás. Então o que é que acontecia lá em Filipos? Havia um verdadeiro mundanismo na igreja. Agora, esse mundanismo, eu não quero dizer que assim, não necessariamente que aqueles irmãos ou que as mulheres se vestiam de forma mundana, ou que os homens falassem palavrões, alguma coisa assim, não. Quando eu falo havia mundanismo naquela igreja, eu quero dizer que o modelo de vida daqueles irmãos era um modelo egoísta, que imitava o mundo. Eles imitavam o modelo egoísta do mundo, de olhar só para si e não olhar para os irmãos ao seu redor. E o apóstolo Paulo falava: olha, atente para o seu irmão, né? Tem aquele irmão lá com uma dificuldade, está passando alguma dificuldade, aí você olhar para aquela dificuldade do irmão, né? E, enfim, atentar mais para considerar o irmão até mais importante que você, ele fala. E é interessante a gente lembrar o exemplo de Jesus, né? Como a gente viu naquela pregação antes, que Jesus ele se esvaziou da sua glória pensando em nós. E Jesus ele saiu lá do céu, veio aqui para a terra e veio ser um carpinteiro e abandonou toda aquela glória dele de Deus para ser um carpinteiro aqui na terra. Por quê? Porque ele estava pensando em nós. E a gente não deve esquecer o exemplo de Jesus. E no versículo 12, vamos dar uma olhada no final do versículo. Fala assim: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Quando isso com temor e tremor quer dizer, irmãos, que tudo isso, esse mandamento, da gente operar a salvação, tudo isso depende de Deus. Tudo isso depende do favor de Deus, da gente operar a salvação, com temor e tremor. E aí no versículo 13 fala assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade.
Aqui está dizendo, irmãos, que o que acontece, a possibilidade da gente crescer espiritualmente, da gente progredir espiritualmente, com temor e tremor, isso quer dizer que é Deus que nos ajuda a crescer espiritualmente. É Deus que nos impulsiona a obedecê-lo, a fazer a sua vontade. E quando ele fala, operai a vossa salvação com temor e tremor, é porque é o Senhor. A gente tem que reconhecer que nós operamos a nossa salvação. A gente entende a importância de crescer espiritualmente, mas a gente deve entender que é Deus que nos ajuda, é Deus que nos impulsiona a servi-lo. E é isso que quer dizer, porque é Deus que opera em vós, tanto o querer, é Deus que dá a vontade em nós, através do Espírito Santo, de crescer espiritualmente, como o efetuar. É Deus que nos ajuda, não é de nós. É Deus que nos ajuda a obedecê-lo. E nessa obediência também operar a nossa salvação. É Deus que nos ajuda. Vem dele, isso tudo é um favor de Deus. A gente precisa entender. Queria falar agora do segundo requisito que nós precisamos para a gente progredir espiritualmente, para a gente progredir na nossa vida cristã. O segundo requisito para a gente progredir na nossa vida cristã é a serenidade. O que é serenidade? Serenidade, irmãos, é a gente ser benigno, é a gente ser paciente. E o que seria o contrário? O contrário é aquele irmão bravo, aquele irmão irritado, aquele irmão mal-humorado e aquele irmão que é resmungão, cara fechada. Mas não, o que é que Deus quer? Que a gente seja sereno, que a gente seja benigno, que a gente seja com quem? Com os nossos irmãos. O foco aqui do apóstolo Paulo é com os nossos irmãos, da igreja. Principalmente no que diz respeito ao convívio eclesiástico, que é esse convívio entre irmãos, quer aqui na igreja, quer em algum, por exemplo, no retiro, né? Então, ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando, para você progredir espiritualmente, você precisa ser sereno, você precisa ser benigno com seus irmãos, precisa ser paciente. Ser sereno é isso, que é o contrário de ser irritado, bravo, mal-humorado e resmungão. E onde a gente encontra isso? Vamos lá no versículo 14. Fala assim, versículo 14: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Essa palavra murmurações, ela é do grego gongismos, e ela quer dizer, murmurações pode querer dizer, você, por exemplo, está reclamando no seu íntimo da vida, você reclama da sua vida, você reclama do seu trabalho, você é um murmurador, está sempre reclamando, mas ela também quer dizer, e no contexto, olhando para o grego, ela está principalmente querendo dizer murmurações contra irmãos, murmurações contra o irmão da igreja. E essa murmuração contra o irmão da igreja, também no nosso contexto, ela quer dizer também a nossa famosa fofoca, né? Também quer dizer isso, né? E o apóstolo Paulo está falando, olha, se você quer crescer espiritualmente, você tem que tirar toda a murmuração contra, e aqui o foco principalmente contra o seu irmão. E isso inclui reclamar do irmão, está reclamando, mas principalmente no sentido de fofoca. Então não pode ter, irmãos, fofoca entre irmãos. Isso não agrada a Deus, e isso é como uma doença que vai impedir você de crescer espiritualmente. Não pode haver a murmuração. E infelizmente
a gente vê quem é muito vítima de fofoca, muitas vezes são líderes de igrejas, né? Líderes da igreja do Senhor, são que muitos sofrem, né, com fofoca. E quando há a fofoca, infelizmente fica um clima pesado na igreja, fica um ambiente desagradável, e é aquela coisa toda, e os irmãos olham diferentes uns para os outros. E isso não pode haver, irmãos, porque, como eu falei, isso é como um veneno, isso é como uma doença que vai atrapalhar a gente de operar a nossa salvação, de crescer espiritualmente. E isso vai atrapalhar, no fim, vai atrapalhar a gente de receber as nossas bênçãos lá no céu. Então a gente tem que estar atento para isso. A gente não pode ter murmurações. Como aqui fala, fazei todas as coisas sem murmurações. E também continua, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Contendas é o quê? Contendas são discussões, são brigas, são rixas, e é bater boca, discutir, né? É uma coisa muito comum em igrejas, discussões, brigas, bater boca, né? Tem igreja que chega a extremos, né? Tem irmão que pega em cadeira para atacar no outro, isso acontece em algumas igrejas, né? Mas ao que a gente vê aqui no texto de Paulo aos Filipenses, parece que não tinha isso em Filipenses, mas parecia que tinha brigas, os irmãos discutiam entre si, né? Brigavam, talvez um xingava o outro, tinha um maior bate-boca, discussão, briga. E aí o apóstolo Paulo falava, olha, vocês não podem ter contendas. Se vocês tiverem contendas, vocês não vão crescer espiritualmente. Não pode ter contendas entre vocês. E por que, irmãos? Por que o apóstolo Paulo ele dá uma explicação? Por que não pode ter essas contendas, essas murmurações? Ou seja, por que nós devemos ser serenos, benignos, amáveis com os nossos irmãos e deixar de fora toda essa tendência a brigar, a ser resmungão, ser irritado, toda essa coisa? Por quê? Ele fala aqui no versículo 15, fala assim, vamos lá para o 15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Então, o apóstolo Paulo fala, olha, vocês precisam ser serenos para que vocês sejam irrepreensíveis, para que as outras pessoas olhem para vocês e vejam, não, aquele irmão daquela igreja, eu não vejo nada que seja repreensível, nada que eu possa dizer, não, aquele irmão tem uma coisa errada ali. Não, mas Deus, ele quer que as pessoas de fora olhem para a gente e falem, não, aquele irmão é irrepreensível, não tem nada que a gente possa chegar para ele e possa dizer que ele está fazendo uma coisa errada. Não, mas ele não tem nada para repreender, nada para ensinar aquele irmão, né? E também fala irrepreensíveis e sinceros. Esses sinceros também está no sentido de puros, para que nós sejamos também puros, no sentido de puros também. E o puro dá a entender que o apóstolo Paulo estava querendo dizer como que um vinho sem água. Vinho que eu falo, irmãos, no vinho sem álcool. Então, o apóstolo Paulo estava meio que falando, olha, ser puro é como um vinho, um vinho sem álcool que não tem água, que não foi acrescentado água, que não foi adulterado com água, né? Um vinho puro é um vinho, quem entende de vinho, bebe um vinho puro e fala, não, esse vinho aqui, ele não colocaram nada nele, ele é só da uva, ele é um vinho que está puro, não é um vinho aguado. E o apóstolo Paulo, quando ele fala esse puro, é mais ou menos nesse sentido,
de que não há um acréscimo, como que uma água suja naquele vinho, né? E é como se nós fôssemos o vinho e aquela água suja fosse pecado na nossa vida. E o apóstolo Paulo fala: olha, sejam puros, como que sem o pecado, ou seja, essa água suja de pecado na vida de vocês. Que pecado? Pecado de murmuração. Que não tenha, vocês sejam puros sem o pecado da murmuração, sem essa água do pecado da murmuração. Sejam puros e entre vocês, né? E que quer dizer, esse vinho puro é como a gente tem um caráter que não tem, como eu falei, o pecado da murmuração e também da contenda, né? E o vinho verdadeiro, mais uma vez falando, dizendo de passagem que é o vinho sem álcool, que a gente vê, o vinho verdadeiro, ele embriaga. Irmão, o vinho sem álcool deixa você embriagado? Deixa também. Se você beber muito suco de uva, você fica embriagado com frutose. Eu não recomendo, é uma coisa que faz mal. Depois, quem quiser detalhe, eu posso falar depois. Mas o vinho, ele pode embriagar. Então, eu queria só fazer uma consideração para a gente entender. O vinho puro, ele embriaga. O vinho aguado é difícil embriagar. Mas, irmão, o que é ser embriagado com frutose? O que é isso? Se você beber muito suco de uva, você é uma embriaguez um pouco diferente, mas você adoece. Naquelas horas é que você fica como que um diabético, se você beber muito suco. Mas enfim, você se embriaga, mas eu queria falar no bom sentido. Como assim? Nós puros, como que um vinho que não é adicionado água de pecado, que é possível embriagar, mas embriagar como? A gente vai embriagar os irmãos no bom sentido. Quando a gente é puro, no sentido de não estar envolvido com contenda e não estar envolvido com murmurações e fofocas, é como que a gente, irmãos, contagiar, no sentido de embriagar, no bom sentido, os nossos irmãos que estão ao nosso redor. E contagiar em que sentido? Contagiar no sentido de trazer uma paz para os nossos irmãos, uma paz da nossa presença. Quando a gente não está envolvido com contendas e murmurações, aquele irmão que não está envolvido com isso, aquilo contagia a gente no bom sentido. Eis aí porque eu estou falando embriagar no bom sentido. Entenderam? Espero que sim. Senão a gente vai ouvir de novo a pregação depois. Eu acho melhor não repetir, não. Eu acho que vocês entenderam. Enfim, vamos lá, continuar. Então é isso. Diferente daquele irmão que você se aproxima dele, aquele irmão que tem uma tendência a ter contenda, uma tendência a ter fofoca, você se aproxima dele e muitas vezes esse irmão, existe um mal-estar na presença dele, né? Muitas vezes ele briga com você facilmente, né? Você não pode tocar em alguns assuntos que já está brigando com você, uma tendência a contenda, né? Ou seja, aquele irmão não é embriagado não embriaga você com aquele, no bom sentido, né? Trazer aquela paz para você, né? E muitas vezes aquele irmão chega perto de você e já começa a falar mal de alguém, né? Começa a entrar naquela fofoca, ou seja, é aquela presença desagradável, né? Que não embriaga você no bom sentido. Como que um vinho puro, mas é um vinho misturado com água, que é desagradável, né? Que no final
não traz aquela alegria que contagia você, que embriaga você. E aí, eu queria chamar a atenção agora para o versículo 15, que fala assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, ou seja, puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Quando o apóstolo Paulo fala uma geração corrompida e perversa, ele está se referindo, ele está fazendo uma lembrança do que a gente encontra lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 5. E o que é que ele fala lá? Ele está falando dos israelitas no Êxodo. Os israelitas, quando eles estavam saindo do Egito e estavam no Êxodo, estavam indo para a terra prometida, a gente encontra em Deuteronômio 32, 5, o apóstolo, que Deus fala que aquela geração, aqueles israelitas, eles eram uma geração corrompida e depravada. A gente encontra lá no texto. A gente via Deus, através de Moisés, falando: olha, vocês são uma geração corrompida e depravada, vocês são uma geração corrompida e perversa. E da mesma forma, o apóstolo Paulo fala: olha, se vocês forem murmuradores, vocês vão ser igual aos israelitas, que eram murmuradores no período do Êxodo. E o que é que fazia isso para eles? O que é que fazia isso deles? Fazia o quê? Fazia deles uma geração corrompida e uma geração perversa, uma geração depravada. E o apóstolo Paulo fala: olha, operem a salvação de vocês, cresçam espiritualmente, mas não sejam murmuradores. Deixa de fora toda contenda e toda murmuração e toda fofoca, senão vocês vão ser uma geração pervertida e uma geração corrompida e perversa, e vocês vão desagradar a Deus. Aquela geração, ela não entrou na terra prometida. Aquela geração perversa e corrompida não entrou. E da mesma forma, irmãos, nós, se a gente não crescer espiritualmente, a gente vai ser também corrompido e perverso. A gente vai ser salvo, mas a gente não vai, a gente vai chegar no céu, a gente vai derramar lágrimas. A gente vai perder, de certa forma, uma terra prometida que Deus tem para a gente. Alguns não entrarão na grande Jerusalém, que vai estar na terra, naquela terra que Deus, onde vão estar os salvos, né? Porque no céu vai ter a grande Jerusalém, nesse novo céu e nova terra, mas vai ter uma parte que é fora de Jerusalém, que é onde vai ter aquelas grotas dos anjos, e aí vai, né? Então vamos estar atentos. E deixa eu beber uma água. Então, irmãos, esses são traços do mundo. A gente vê, mas o que são esses traços do mundo? Os traços do mundo é justamente a gente, aqueles irmãos que são murmuradores e tem problema com contenda e fofoca. Isso também são traços do mundo que a gente deve evitar, né? E por falar em mundo, esse mundo, o mundo que a gente vive, irmãos, é um mundo que odeia Deus. Esse mundo que a gente vive não quer saber de Deus, né? E a gente tem que, como a gente viu no nosso texto, a gente tem que se afastar do mundo, no que diz respeito a esses comportamentos dentro da igreja. E por falar no mundo, existe até um exemplo de uma faculdade, essa faculdade que se chama Unicamp, é uma faculdade estadual de Campinas. Lá na Unicamp, um dia desse, tiveram estava programada uma conferência sobre o quê? Sobre o tema era comprovações científicas da existência de Deus, do criacionismo, da criação da terra por Deus.
E naquela faculdade, eles iam chamar um cara um pregador, um grande estudioso dos Estados Unidos, que ia pregar naquela faculdade sobre comprovações científicas da existência de um Criador, né? Muitas vezes eles não chamam necessariamente de Deus, mas existem cientistas que acreditam que Deus existe, e eles provam isso cientificamente. E o que foi que aconteceu naquela faculdade? Um grupo de ateus se levantaram e fizeram de tudo para que não houvesse aquela conferência. E aí a pressão foi tão grande que a reitoria acabou cancelando aquela conferência. E aí o palestrante dos Estados Unidos, que era um cientista, um físico, que tinha um grande currículo, que ia pregar sobre criacionismo, ia de forma científica provar a existência de Deus, de um Criador, acabou tendo que cancelar a passagem dele, cancelou a viagem dele, e houve uma crítica, né, contra aqueles ateístas. Poxa, parece que a gente está voltando ao tempo da Inquisição, onde vocês reclamam, né, que muitas vezes reclamam daqueles que acreditam em Deus, reclamam que no tempo da Inquisição havia uma certa imposição no caso, às vezes eles se referem à Igreja Católica. Mas o que é que acontece? Hoje em dia tem pessoas que não acreditam em Deus, que da mesma forma querem impedir pessoas de falar simplesmente de forma científica sobre Deus, né? E houve uma crítica, foi até para uma revista, e pessoas criticavam, né? E o que é que a gente vê? Aquelas pessoas ateístas que não creem em Deus, a Bíblia até fala, diz o louco no seu coração, não há Deus. E é uma verdadeira loucura acreditar que não existe um Deus. Deus fala isso na palavra dele. Mas o que eu quero falar, irmãos, é o seguinte, que existe essa visão do mundo, né, que a gente deve se afastar. E por outro lado, Deus quer o que da gente? Ele quer que a gente seja como uma luz no mundo, né? Uma luz que ilumina no mundo. E isso também através da nossa vivência, através da nossa serenidade e através também da nossa obediência. E assim a gente vai ser uma luz no mundo que a gente vive. E por fim, queria falar agora, para terminar, do terceiro requisito que nós precisamos ter para a gente ter um progresso na nossa vida cristã. E esse requisito é o quê? É a perseverança. Nós precisamos ter perseverança para a gente progredir na nossa vida cristã. E onde é que a gente encontra isso? No versículo 16, que fala assim: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então eu queria chamar a atenção aqui para retendo a palavra da vida. Pode ser traduzido também da seguinte forma: retendo firmemente a palavra da vida. E isso, irmãos, o que quer dizer isso? Reter firmemente a palavra da vida quer dizer, irmãos, a gente se apegar à verdade do Evangelho. Para a gente crescer espiritualmente, a gente precisa se apegar à palavra de Deus, e principalmente à palavra do Evangelho. E no mundo, irmãos, que a gente vive, a gente tem poderosos, pessoas que lutam para abafar a palavra de Deus. Mas Deus fala: não, olha, vocês retenham a palavra da vida, retenham a palavra, principalmente a palavra do Evangelho,
não desistam dela, retenham essa palavra. Existe uma pressão no mundo para a gente abandonar essa palavra, e essa pressão é de várias formas, né? Mas Deus fala, olha, se você quer crescer espiritualmente, você precisa reter essa palavra, guarde ela com você, não abandone a palavra de Deus, retenha, seja perseverante com a palavra de Deus, senão você não vai crescer. Retenha e você vai crescer espiritualmente. E porque, irmãos, fora dessa palavra só há podridão, só há sujeira, né, que está no mundo. Se a gente não reter, a gente vai se contaminar. A gente precisa guardar essa palavra e a gente precisa segurar essa palavra com a gente até a morte. E existe um exemplo, existia um grande pregador, o nome dele era Spurgeon. O Spurgeon, no dia que ele morreu, ele era um grande pregador, ele era fiel, e ele foi fiel até a morte. E no dia que ele morreu, no enterro dele havia um pregador, e aquele pregador ele pregou da seguinte forma: Spurgeon, você guardou até aqui a sua palavra, guardou até aqui a sua espada. E qual era a espada dele? Era a palavra de Deus. Ele podia dizer aquilo de Spurgeon, que até aquele dia da morte dele, ele guardou a espada dele. E aí aquele pregador falou assim: a sua espada finalmente caiu. E quando é que ela caiu? Quando é que a nossa espada tem que cair? Só no dia que a gente morrer. Até que a gente morra, a gente tem que guardar essa palavra, guardar firmemente, e principalmente a palavra do Evangelho, né? A verdade do Evangelho. E nós precisamos ser fiéis a essa palavra. Então, concluindo, nós, irmãos, para nós progredirmos espiritualmente, para a gente crescer espiritualmente, a gente precisa de 3 coisas, 3 requisitos, que é o que? Obedecer, ser obediente. A gente precisa ser sereno e precisa ter perseverança. Perseverança retendo a palavra de Deus. E assim a gente vai amadurecer espiritualmente e vai poder crescer e vai poder chegar no céu e ter bênçãos. Amém? Oremos. Pai nosso que está no céu.